Olha eu aqui de novo, galera. Desta vez nós vamos falar sobre modificadores de variáveis. E nessa sessão nós vamos falar sobre 4 pontos importantes. Nós vamos falar sobre const, final, late e static. Vou explicar para vocês aqui. Até agora nós simplesmente falamos sobre o conceito de variáveis, mas o que vem a ser uma variável como definimos lá no começo das nossas aulas? Variável é uma referência em memória, uma referência a um objeto em memória que, como o próprio nome diz, pode variar, pode receber valores. Mas nem sempre eu quero que uma determinada variável varie. É estranho, né? Mas principalmente em Dart, o conceito de constante, ou seja, um valor que não se altera, nada mais é do que uma variável que não varia. Pessoal, então, para definir uma variável, a gente falaria assim, ó, string, eu vou chamar de novo nome, aplico o nome para essa variável, né? E atribuo-lhe um valor. Eu vou chamar esse cara de Luiz. E vamos printar logo para esse cara não estar me enchendo o saco, reclamando aqui que não foi usado, certo? Isso aqui a gente já viu bastante até agora. Beleza, isso é uma variável chamada nome, que depois eu posso fazer assim, ó. Eu vou executar e vou dizer assim, ó, nome é igual a André. Tá aqui o meu amigo Andriel. E vou printar de novo. Vamos executar? Olha só, eu criei um objeto do tipo string, que é variável porque ele pode mudar, e atribuí-lhe o primeiro nome de Luiz, e em seguida eu atribuí um novo valor a essa variável nome, chamei de Andriel, e o sistema recebeu, beleza? Isso é uma variável que pode variar. Mas há momentos em que eu quero que uma determinada palavra, um determinado termo, não sofra nenhuma alteração. Por um acidente, por qualquer que seja o motivo, eu não quero que essa palavra sofra nenhuma alteração. Quando eu quero que uma variável não seja variável, ou seja, que ela seja constante, nós vamos atribuir o valor de const. E vocês vão ver lá em Flutter, que é o nosso objetivo principal, que a todo momento o linter, o sistema, vai pedir para a gente declarar que todas aquelas variáveis que não são alteráveis, que elas sejam declaradas também como const. E nós já temos vendo aqui, ó, que variáveis constantes não podem ser assinaladas um valor. Ou seja, se ela é uma variável constante, ou seja, uma variável que não varia, ela é constante, eu não posso, portanto, atribuir um novo valor. Ele recebe o valor uma única vez na inicialização, declarada, portanto, do mesmo jeito que uma variável qualquer, precedida pela palavra const. Vamos executar aqui. E vamos ver também qual que é o tipo dele, né? Nome.runtime type. Vamos ver qual que é o tipo desse cara. É uma string. É uma variável do tipo string que não pode sofrer alteração. Beleza até aí? Lembrar que lá em Flutter isso vai ser exigido a todo momento que você criar uma variável que não vier a sofrer alterações ao longo do projeto. Maravilha? Beleza. Só que tem variáveis que às vezes eu preciso constantes, que às vezes eu preciso declarar num determinado ponto do meu projeto, mas que ela só vai receber um valor lá mais à frente durante o desenvolvimento. Para esse tipo de variável, ela vai sofrer um valor, ela vai sofrer uma alteração, mas é uma única alteração lá na frente do projeto. Então eu posso definir essa variável como do tipo final. Eu vou dizer uma final, não vamos usar string não, né? Vamos usar um int aqui, que a gente está usando string toda hora. Vou chamar aqui de idade, tá? E idade
E eu vou dizer que essa variável idade é uma variável final. O sistema, lembra que a gente falou sobre null safety? Ele vai aceitar que essa variável seja inicializada como nula, mas ele vai permitir, por exemplo, deixa eu dar um print aqui, ele está dizendo assim, ó, a variável idade não pode ser lida porque não foi inicializada, ou seja, ele foi criado, aí vamos dizer que lá na frente eu fiz uma série de cálculos e disse assim, tudo bem, idade agora recebe o valor de 25. A partir daqui, essa variável passa a ser uma constante. Na verdade, ela é uma constante que foi inicializada com valor nulo e somente vai receber o valor lá na frente no código e uma única vez. Essa é diferente da constante inicial. A constante, com const, ele já começa constante e já recebe um valor no momento da sua declaração. Já com final, ele permite que eu declare a variável do tipo final em um determinado ponto do código e somente lá mais à frente ele receba um novo valor. Nós vamos printar esse cara para vocês verem. Ó. Idade é do tipo int e tem valor 25. Tá, eu atribuí o valor 25. Será que eu posso atribuir um outro valor? Eu não quero mais que a idade seja 25. Quero que a idade agora seja 32. Olha só, o próprio compilador está dizendo o seguinte, ó. A variável final idade somente pode ser setada, receber o valor, uma única vez. Por quê? Porque ela é final. Eu a declaro como final, ali ela pode não receber nenhum valor e receber um valor mais lá na frente, mas uma vez atribuído esse valor final, ele não poderá mais sofrer alteração. Tranquilo até aqui? Falamos então sobre const, sobre final, beleza? Nós vamos falar agora sobre late. Vamos dizer aqui o seguinte, ó, vamos dizer que essa variável idade agora ela não é mais do tipo final. Ela é uma variável do tipo late. E vamos executar para ver se tem alguma diferença aqui. Late significa tardio, retardado, que só vai receber valor lá na frente. Então, nós vamos agora dizer o seguinte, ó, nós já vimos que ela foi declarada do tipo int, que recebeu o valor de 25, e vamos ver se agora, diferente da outra vez, a gente vai conseguir alterar essa variável que foi declarada como late. Vamos dizer que agora ela recebe o valor de 32 e vamos printá-la. Ó, eu já não tenho um erro lá do compilador, certo? Então, vamos ver o que acontece aqui. Opa! Olha só, ele permitiu, tá? Então, revisando até aqui, constante recebe valor inicial e nunca mais pode ser alterado. Final pode ser inicializado como nulo e receber valor uma única vez lá na frente. E late é uma variável que pode inicializar com valor nulo e receber um valor qualquer lá na frente e pode ser modificado quantas vezes quiser. Essas são as três diferenças entre final, late e constante, beleza? Tem um tipo aqui que eu vou falar, só porque para mim ele está muito atrelado, embora seja um conceito mais avançado de classe. Eu vou declarar aqui uma classe, vou chamar uma classe de funcionários, e nessa classe eu vou atribuir uma variável do tipo string. Eu vou chamar essa variável do tipo, vou criar uma variável do tipo string, vou chamar de nome mais uma vez, vou colocar o nome de Lúcio, beleza? E vou tentar chamar, que ele está dizendo que essa variável não está no modelo uppercase, eu vou deixar, perdão, funcionários, né? Começa com maiúsculo. Boa prática as classes começarem com maiúsculo, tá? Tem que começar com uppercase.
E eu vou tentar acessar essa variável. Vejam que eu só declarei a classe, é um conceito avançado, mas eu preciso introduzir o termo estático ainda aqui, gostaria, tá? Eu vou tentar aqui imprimir, vou chamar a classe, vou dar um print, funcionários ponto quê? Ponto nome. Ah, beleza, print funcionários ponto nome. Olha só o que esse cara está dizendo aqui, ó. A instância, o membro, ou simplesmente chamar de instância, nome, não pode ser acessado num acesso estático. Ou seja, eu criei uma classe, que vocês ainda não sabem o que é, quem está começando o curso agora, mas eu não criei um objeto dessa classe, eu não poderia usar, tá? Mas existe um momento em que eu posso querer criar uma classe e acessar alguns objetos dessa classe sem criar um objeto da classe. Agora eu enrolei, né? Pessoal, imagina que toda vez que eu crio uma classe, para usá-la em geral, eu preciso criar uma instância dessa classe para usar qualquer objeto de dentro dessa classe, beleza? É o que ele está reclamando aqui. Olha, não dá para você usar a variável nome porque essa classe não é estática, a classe não foi referenciada e, portanto, não tem um objeto em memória dessa classe. Mas às vezes pode ser que eu queira criar uma classe e parte dos seus objetos eu quero que eles sejam acessíveis antes mesmo de eu criar um objeto dessa classe. Quando isso acontece, quando eu preciso fazer isso, nós temos uma palavra reservada chamada static. Ou seja, eu estou criando uma variável do tipo estática e ela só pode ser criada dentro de uma classe, que ela vai permitir que eu acesse essa variável mesmo sem eu instanciar a classe, ou seja, sem eu criar um objeto dessa classe. Vamos executar? Vamos ver se vai dar certo. Deu certo, ela trouxe Lúcio. Essa classe, eu vou criar aqui uma outra variável do tipo final, do tipo, do tipo string, que eu vou chamar de cidade de novo, que a gente está usando bastante. Aqui, São Paulo, beleza? Beleza? Eu criei a variável cidade. Vamos ver se a gente consegue acessar a variável cidade aqui sem ter instanciado a classe. Ele já fala que não, ó, cidade não foi instanciado. Então essa é a diferença de static. Static é uma variável declarada dentro de uma classe que poderá ser utilizada sem que eu crie um objeto dessa classe, assunto que nós vamos ver lá no final do curso sobre orientação ao objeto. Beleza? Com isso a gente conclui a aula de hoje.